Bom dia, boa tarde, boa noite. Dando início aos conteúdos de gravitação universal, a gente vai falar hoje sobre o sistema geocêntrico e o sistema heliocêntrico. A gente vai ver a diferença, a disputa que houve no decorrer dos tempos entre esses dois. Que a gente vê o geossistema geocêntrico, onde ele colocava o homem como centro do universo, a Terra como centro do universo, enquanto o sistema heliocêntrico, que é o sistema aceito hoje, é o sistema que a gente consegue visualizar, que coloca o Sol como centro, não do universo, né, mas pelo menos no centro do nosso sistema solar, né? A gente considera como centro do universo pela questão de que a gente não sabe se existe vidas em outros lugares, né? Então a gente considera no nosso sistema solar. Então o geocentrismo versus o heliocentrismo. Então o geocentrismo ele coloca a Terra como centro do universo e o heliocentrismo, o Sol, ele é o centro do universo. Então foi discutido desde a Grécia Antiga pelos primeiros astrônomos, primeiros filósofos, como Platão, Pitágoras, Aristóteles. Então o que Platão falava? Platão ele via a Terra como a região mais indigna do universo. Então ele dizia que a Terra ela ocupava uma posição inferior dos demais astros. Então esses astros, né, por sua vez, seriam corpos perfeitos, que somente poderiam executar um movimento perfeito que era o circular. E a Terra não, a Terra ficava parada. Pitágoras ele falava que a Terra é esférica e encontra-se no meio do universo. Olha, bem nas antigas ele já falava isso. Que ela se encontra-se no meio do universo, e aí talvez já tenha sido o pensamento meio errado dele. Os planetas movem-se em diferentes velocidades nas várias órbitas ao redor da Terra. Aí algumas evidências sobre a esfericidade da Terra, né? Algumas evidências de que a Terra ela é redonda, a Terra ela é esférica e não plana ou outras formas como muitas pessoas defendem, né? O mais simples é os eclipses, né? A gente vê nos eclipses que em várias regiões do planeta as pessoas conseguem ver o eclipse. E a gente vê que o eclipse, quando ele é formado, ele é uma esfera, né? Um círculo. Se fosse plana, alguns deveriam ser como fosse uma linha, né? A cor do tipo. E também apenas pessoas que estivessem de um lado da Terra poderiam ver, coisa do tipo, né? E já outra forma da gente ver a esfericidade da Terra é na hora que a gente está no mar, que a gente observa os navios indo e eles vão sumindo, né? Coisa que não poderia acontecer se fosse esférica, né? Então, ou se ela fosse plana. Se ela fosse plana, a gente ia ver o navio indo e ele ia normal. Embora as pessoas que defendem que a Terra é plana, eles têm algumas explicações meio de, desculpem aí os terraplanistas que estão me ouvindo, brocas, pessoas sem conhecimento mesmo, que aceitam qualquer coisa de WhatsApp. Então isso não aconteceria do jeito que as explicações que eles dão, né? Então os navios sumindo no horizonte é uma explicação para as evidências da esfericidade da Terra, né? Aristóteles ele fez uma espécie de desenho que ele mostrava que ele vai chamar de esfera das estrelas fixas. Ele colocava a Terra no meio e ele colocou mais ou menos a posição de alguns planetas e estrelas em relação à Terra, né? Ele colocou a Lua bem próximo da Terra, colocou Mercúrio, Vênus, Marte um pouco mais distante, Júpiter o Sol mais próximo, por aí vai. Aí Ptolomeu, ele escreveu um livro chamado de Almagesto. Dele tem vários artefatos matemáticos com dados obtidos. Ele foi um dos que consolidou, né, o reinado do geocentrismo por muitos anos a partir de Ptolomeu. E ele adicionou os epiciclos. O que são os epiciclos? Deixa eu ver se vai ter aqui agora. Já a gente. Aqui tem mais ou menos o epiciclo. Ptolomeu ele foi o último dos grandes sábios gregos, procurou sintetizar o trabalho de seus precursores, desenvolvendo também o seu sistema. Ele foi dominante por 14 séculos. Foram 1400 anos em considerável parte do mundo. Basicamente todo mundo aceitava que o modelo geocêntrico era o certo e isso prevaleceu por muitos anos. Claro que a igreja, né, a igreja católica, ela ajudou muito a essa permanência, né, que ela era firme e forte
na defesa desse sistema, né? Colocava o homem como o centro da criação. Então, o homem sendo o centro da criação era o centro do universo. Por aí vai. O que a gente estava falando aqui dos epiciclos é isso aqui, ó. É esse círculo aqui. Tem um ponto aqui imaginário e o planeta ele ficava orbitando aqui esse ponto imaginário ao mesmo tempo que esse planeta ele iria percorrendo uma órbita aqui ao redor da Terra. Então, todos eles tinham segundo, só não a Lua, né? Todos eles tinham segundo o modelo de Ptolomeu. Aí tá aqui, né, os epiciclos, como eu já tinha falado, ó. Os planetas eles ficavam orbitando num ponto imaginário, ao mesmo tempo que eles orbitavam ao redor da Terra. Só que aí tem Copérnico, né? Copérnico ele vai escrever aqui da revolução dos corpos celestes, aí vem aí o início, digamos assim, da defesa do heliocentrismo. Ele continuou com órbitas circulares, mas não com os epiciclos, né? Colocou que na verdade o Sol seria o centro do universo, então, ou pelo menos estaria próximo ali onde o Sol estava, né? Ele colocou essa relação. Aí algumas diferenças entre os dois, né? Ptolomeu, ventos, nuvens e projéteis sopram para o oeste, enquanto Copérnico a Terra arrasta o envoltório atmosférico. Ptolomeu, velocidade de rotação estilhaçaria a Terra. Então ele falava que a velocidade da Terra não era para ser tão alta. Já no modelo de Copérnico, a esfera celeste ela gira com velocidade maior. Geocentrismo, o outro heliocentrismo. No geocentrismo, o homem é o objetivo da criação, né? Logo seria o centro. Já no heliocentrismo, Deus é o centro do universo. Então, colocava o Sol como o Deus Sol, né? Também tinha essa grande relação nos tempos antigos, né? Que colocou o Deus, então, como centro do universo. O Sol passaria a ser o centro. Ptolomeu considerava as esferas como o centro deslocado da Terra. O horizonte não muda. Copérnico ele usou a mesma coisa, só que ele usou esse argumento para defender a Terra, que a Terra não estava no centro, né? Não estava definitivamente no centro. Aí tem alguns astrônomos importantes também que consideraram muito porque a gente vai estudar. Tycho Brahe foi um, né? Ele tem aí responsável pelo sistema ticônico, né? É uma espécie de sistema híbrido entre os sistemas ptolomaico e copérnico. Explica o movimento retrógrado que os planetas têm, né, no decorrer das noites. Ele falava também que todos os planetas, menos a Terra, eles giravam em torno do Sol, né? Aí também lá eles erravam, né? Nesse sistema a Terra parecia imóvel no centro do universo e em torno dela giravam a Lua, o Sol e as estrelas ao redor do Sol. Por sua vez girariam os planetas Mercúrio, Júpiter e Saturno. Então ele tentou juntar os dois, ficou uma coisa meio bagunçada, mas o Brahe foi muito importante. Uma curiosidade sobre ele é que ele não tinha nariz, ele morreu sem um nariz, o que ele tinha era uma prótese. Nos tempos dele de estudante, ele fez lá ele era uma pessoa muito confuseira, digamos assim, né? Ele aceitava a provocação muito fácil e numa dessas provocações ele entrou no duelo e perdeu o nariz, né? No caso, no duelo de espadas, ele acabou perdendo seu nariz, passou a vida toda com o nariz, com a prótese. Diziam que era de ouro e prata, outros diriam que é bronze, uns dizem que ele morreu envenenado por causa disso, o veneno da substância que estava na prótese, com o passar do tempo, foi envenenando ele, por aí vai. Com a morte... vamos falar primeiro do Giordano Bruno, né? Giordano Bruno foi um defensor do sistema heliocêntrico de Copérnico. Por conta disso, ele era um frade, ok? Ele era um frade italiano, né? Um religioso italiano. Ele foi acusado de heresia, né? Ele foi julgado pela Santa Inquisição por se opor às ideias de Aristóteles, né? E então ele foi queimado vivo na fogueira. E uma das coisas que ele fala que ele falou antes, né? Diz, né? Que ele morria como Marte por minha própria vontade. Ele estava ali, ele não ia, porque a igreja ela também dava a opção de você se arrepender, né? Se você voltasse atrás com a sua palavra, a sua pena seria, digamos assim, menor. Mas ele estava convicto do que ele acreditava. Ele acreditava que o Sol era o centro e não a Terra. Então a igreja não aceitou isso. Então acabou condenando ele à fogueira.
Pronto, voltando lá às histórias de Tycho, né? Tycho, ele tinha um assistente que era o Kepler, inclusive é o nome do meu cachorro. E o Johannes Kepler, ele pegou as informações, os dados de Tycho Brahe, embora teve uma grande confusão com a família do Tycho, né, dizendo que ele que tinha matado o Tycho Brahe para poder pegar os seus dados. Ele escreveu as leis da mecânica celeste, que é o que a gente vai ver futuramente, que tem três leis, né? A lei das órbitas, lei das áreas e a lei dos períodos. Ele marca o desenvolvimento da astronomia por fato de ele romper esse paradigma que tinha do geocentrismo, usar fórmulas matemáticas a partir dos dados que ele herdou de Tycho, escreveu fórmulas de tal forma que comprovava as órbitas, mostrava a posição aproximada dos planetas, e muito parecido com o que a gente tem hoje, graças a essas anotações de Tycho e a interpretação de Kepler. Então o Kepler foi muito importante para esse marco da astronomia. Mas claro, né, a gente não pode falar essa história de astronomia sem falar de Galileu, né? Ele construiu o primeiro telescópio, ele escreveu lá vários panfletos, né, chamado de Sidereus Nuncius, que era o mensageiro das estrelas. Nesses panfletos ele falava falava de heliocentrismo, ele falava de observações que ele tinha feito com o telescópio dele, e por aí vai. Ele foi condenado também pela igreja, porém ele não foi assassinado, né? Ele foi condenado pela igreja, mas ele foi condenado a viver o resto da vida dele em prisão domiciliar. E a gente considera ele como um dos pais, ou o pai da ciência moderna. Então a luneta de Galileu, graças a ela, né, ele aperfeiçoou essa luneta que claro, né, ele não criou a luneta, né, mas ele aperfeiçoou como era ele se admirava pelo céu, coisa do tipo. Então ele apontou para o céu, né? E uma das coisas que ele viu, ele observou montanhas e crateras na Lua. Ele viu também manchas no Sol. Ele descobriu quatro satélites em volta de Júpiter e por aí vai. Então a gente considera como era pré-telescópio, né? Quando não tinha telescópio, a gente, a partir de olho nu, hoje a gente já consegue, claro, né? A gente consegue identificar alguns planetas e estrelas, mas depois do Galileu, essa era pós-telescópio, foi possível catalogar muitos planetas, muitos satélites, muitas estrelas, por conta que a gente tinha agora uma visão mais além do que a gente tinha apenas com o olho nu, né? E claro, Isaac Newton também, que é o que a gente vai falar sobre gravitação universal. A gente não poderia deixar de falar sobre Isaac Newton, né? Ele fala que dois corpos atraem um ao outro com forças iguais e opostas. A magnitude dessa força é proporcional ao produto das duas massas dos corpos e é também proporcional ao inverso do quadrado da distância entre os centros de massa dos dois corpos. Essa é a elaboração do que ele falou sobre a lei da gravitação universal. Aí a gente tem aqui uma linha do tempo com alguns principais nomes da astronomia, se vocês quiserem dar uma pausa e olhar depois, ok? Não vou falar exatamente sobre elas, mas fica a critério de vocês. E a gente vai falar sobre leis de Kepler, mas eu vou dividir isso aqui em outro vídeo, até porque ficou muito extenso esse, ok? Então aguardem aí, logo a gente também estará com as leis de Kepler.